Olá, boa tarde. Hoje é terça-feira, dia 20 de dezembro. Está começando agora mais uma edição do programa Conecta, trazendo tudo que é destaque aqui no Parlamento Catarinense. Eu sou Deluana Bus, jornalista da TV da Assembleia Legislativa. Aqui comigo está o meu colega Marcelo Espinosa, da Agência de Notícias do Parlamento. Boa tarde, Marcelo. Olá, Deluana. Saudação para quem nos acompanha pela TV AL. Lembrando que pode sintonizar o nosso sinal em sinal aberto pela Grande Florianópolis e em Blumenau ou ainda pelo streaming disponível no YouTube. E o programa Conecta também é transmitido pela Rádio da UDESC, a Universidade do Estado de Santa Catarina, nas cidades de Florianópolis, Lages e Joinville. E na noite de ontem a gente teve uma sessão solene de diplomação dos candidatos que foram eleitos nas últimas eleições de outubro deste ano. Foram 61 pessoas que receberam seus diplomas e estão aptas, então, a assumirem os seus cargos a partir do ano que vem. São 40 deputados estaduais, 16 deputados federais, governador, governadora, senador e seus 2 suplentes. Uma cerimônia importante para dar seguimento ao processo democrático aqui em Santa Catarina, né, Marcelo? É o que foi deixado claro pela Justiça Eleitoral durante a sessão de ontem, que você acompanhou, você esteve lá, Deluana. Quem também pôde acompanhar pela TV AL notou que houve um discurso muito forte na questão da defesa da democracia. Claro, alguns que fizeram discursos questionaram a situação do país, por exemplo, onde há muitas vezes alguns conflitos aparentes entre decisões de poderes diferentes do país. Mas independente de qualquer forma, de qualquer coisa, o que nós tivemos ontem foi a consolidação do processo eleitoral. O que significa isso? A diplomação, ela meio que põe fim à eleição que foi iniciada muito antes do dia da votação. E nós, inclusive, temos a possibilidade, né, agora, Deluana, com a diplomação, de já pensar na posse de todos aqueles que foram diplomados aqui na Assembleia. No dia 1º de janeiro é o governador Jorginho Melo e a vice Marlisa Boim. No dia 1º de fevereiro, os deputados estaduais, os 40. E lá em Brasília, no dia 1º de fevereiro, o senador. E no dia 1º de fevereiro também os 16 deputados. 16 deputados federais, então. A nossa equipe de reportagem acompanhou toda essa cerimônia realizada na tarde, início da noite de ontem, ali no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, e a gente conversou com o presidente do Tribunal Regional Eleitoral, Leopoldo Brigman, e também com o presidente da Assembleia Legislativa, Moacir Sopelsa, e com a candidata eleita Ana Campanholo, que foi a mais votada entre os deputados estaduais e que falou em nome de todos os deputados estaduais. Você acompanha agora as palavras deles. Consagração da democracia em nós diplomarmos as pessoas que foram eleitas pelas 5.500.000 pessoas do estado de Santa Catarina. A fala do povo se materializa unicamente nesse ato de hoje. Apesar de ser um momento muito polêmico para o nosso país, inclusive para questionamentos, eu acredito que essa é uma festa da democracia, porque acreditamos nestes deputados que foram eleitos e reeleitos. E no meu caso em particular, muito feliz em ser a recordista de votos, o que é resultado de um trabalho muito sério, tanto nas bases quanto nas redes sociais. Agora é trabalhar para o povo. A eleição tem partido político porque a legislação obriga. Depois disso, aquele que quer fazer o bem, que quer atender as pessoas, sabe que o partido político não é mais a prioridade do mandato dele aqui. Hoje, sem dúvida nenhuma, é um dia importantíssimo para o Brasil, né? No Brasil todo, eu acredito que a grande maioria dos estados está dando posse para os seus governadores, os seus deputados estaduais, federais e senadores no dia de hoje. Então é um dia que consolida ainda mais a democracia do nosso país. Reforçando, né, que essa então foi a cerimônia de diplomação e que a cerimônia de posse dos deputados estaduais, quando eles efetivamente começam a trabalhar, será realizada no dia 1º de fevereiro de 2023, já daí com a escolha da mesa diretora e também do novo presidente aqui da Assembleia Legislativa. E na manhã de hoje a gente teve uma reunião extraordinária da Comissão de Finanças e o assunto foi a Lei Orçamentária Anual e também o Plano Plurianual. Marcelo, a expectativa é de mais de 40 bilhões de reais para investimento aqui em Santa Catarina no próximo ano? Isso, um crescimento considerável da receita prevista, aí na faixa de 16% em relação a este ano. Nós também tivemos a aprovação das alterações do PPA, que são necessárias para que o governo coloque em prática obras que ele quer realizar no ano que vem e que eventualmente não estejam previstas no PPA. Tanto essas alterações do PPA quanto ao projeto da Lei Orçamentária Anual
quando aprovados, digamos assim, que simbolicamente eles marcam o encerramento do ano legislativo aqui na Assembleia Legislativa, até porque não se pode entrar em recesso no Parlamento sem a aprovação da Lei Orçamentária Anual. A expectativa, portanto, de Luana é que o projeto da LOA, como a gente costuma dizer, a sigla, né, Lei Orçamentária Anual, seja votado ainda hoje à tarde aqui no plenário. Sempre com cobertura aqui da nossa equipe de comunicação e também transmissão ao vivo pelo nosso canal também no YouTube, o Assembleia SC. E também nessa reunião da Comissão de Finanças realizada na manhã de hoje, os deputados membros da comissão analisaram vários projetos de lei, aprovaram alguns deles, alguns inclusive referentes à pessoa com deficiência. Marcelo, o que você destaca dessa reunião? É um projeto que possibilita que a carteira de identificação que é fornecida pela Fundação Catarinense de Educação Especial possa ser utilizada para garantir a gratuidade em algumas situações, por exemplo, o transporte do meio fluvial, os ferry boats, ali em Itajaí, nós temos entre Itajaí e Navegantes, desde que seja de propriedade do Estado. E também município que eventualmente tenha a concessão desse serviço de transporte fluvial. Então, essa carteirinha que é fornecida pela Fundação Catarinense de Educação Especial para pessoas com deficiência, conforme esse projeto, seria garantia para a concessão da gratuidade. Esse projeto, a expectativa é que ele também venha para plenário. A gente precisa divulgar, entender o seguinte, como tivemos muitas reuniões, muitos projetos, talvez nem tudo venha para plenário, mas a expectativa é que esse projeto especificamente esteja sendo votado hoje à tarde aqui na plenária. Então, como o Marcelo falou, a expectativa é que hoje, durante a reunião, a sessão ordinária realizada aqui no plenário da Assembleia Legislativa, esse projeto e outros sejam analisados, inclusive também o da Lei Orçamentária Anual, do qual a gente falava agora há pouquinho, inclusive a nossa equipe de reportagem conversou com o presidente da Comissão de Finanças, que falou sobre a LOA e também sobre o Plano Plurianual. Você acompanha agora as palavras dele. O PPA é na revisão. Foi a revisão para até 2023, coisas pequenas, porque o PPA é aquele projeto de lei que tramita anualmente na Assembleia também, na sua revisão, porque tudo aquilo que consta na LOA, na Lei Orçamentária Anual, tem constado o PPA, que é o Plano Plurianual, mas nem tudo aquilo que está no PPA consta da LOA. Por isso que sempre corre paralelo. Lei Orçamentária Anual corre em paralelo com o PPA, os dois correm juntos na Assembleia. O valor estimado para o ano que vem está da ordem de entre 44 e 45 bilhões de reais, atendendo evidentemente aos preceitos constitucionais na divisão do que diz respeito à destinação para a saúde, para a educação, para os poderes e demais órgãos do Estado de Santa Catarina. Mas com uma preocupação, há a redução automática do recolhimento do ICMS, tendo em vista a lei federal que reduziu o ICMS de 25% para 17% da energia, do sistema de energia elétrica, das telecomunicações e dos combustíveis. Isso, evidentemente, o novo governador, o governador eleito e diplomado Jorginho Melo, terá que ter já dos primeiros meses um cuidado especial quanto à receita do Estado, para não continuar caindo como vem caindo nesses últimos meses. A reportagem completa sobre o Plano Plurianual e também sobre a Lei Orçamentária Anual para 2023 já está na nossa agência de notícias www.alesc.sc.gov.br e também nas nossas redes sociais. E agora a gente conversa com o nosso colega Rony Ramos, das redes sociais aqui do Parlamento. Boa tarde, Rony, tudo bom? Olá, Delu. Olá, Marcelo. Olá, você que nos acompanha. Hoje, no Deputado na Rede, a gente traz o deputado Nilson Berlanda, que é do PL, que tem um post aí que trata do andamento aí de um projeto de lei que inclusive já passou pelo plenário, que prevê o pagamento por Pix nos pedágios aqui em Santa Catarina. A gente sabe que o Pix é uma modalidade de pagamento que veio para ficar aqui no Brasil. Muitas pessoas já se habituaram com essa forma de pagamento pelo celular, né? Até de uma maneira rápida também de transferir dinheiro para alguém. E o deputado Nilson Berlanda, então, com essa proposta, ele quer ampliar nas praças de pedágio essa possibilidade. Esse projeto já passou no plenário e aguarda a sanção do governador. Então, se você quiser saber mais também da atuação do deputado Berlanda, é só acessar o @deputado Berlanda lá no Instagram para ficar por dentro da atuação dele. E nas redes sociais a gente trata aí da Assembleia Legislativa da participação popular. Casa do Povo aí desenvolve e organiza várias audiências públicas ao longo do ano e uma ferramenta chamada e-Democracia. Ela
possibilita aí ao cidadão participar de forma virtual das audiências públicas. A pandemia ela trouxe essa possibilidade de audiências públicas virtuais, Delu e Marcelo, porém, para constar em ata, era necessário uma burocracia, uma inscrição antecipada. E com a ferramenta do e-democracia, a pessoa ela entra antecipadamente, faz um cadastro no debate, na audiência pública de seu interesse, e as perguntas, a participação, a interação do público de forma virtual vai para as atas, fica registrado. Então é uma parceria da Assembleia com a Câmara Federal e ela já está disponível lá no nosso site. Então é muito fácil acessar o site da Assembleia na internet e tem no canto direito a ferramenta Audiências Interativas e é muito fácil, a gente tem no nosso post lá no Instagram, no @AssembleiaSC, tudo bem direitinho explicando para o cidadão catarinense. Ótima iniciativa para estimular justamente a participação da população nos processos políticos aqui de Santa Catarina, nas votações e nas audiências públicas realizadas aqui pelo Parlamento Catarinense. Muito obrigada, Rony, pela sua participação aqui no programa Conecta. E também na manhã de hoje a gente teve uma reunião da Comissão de Constituição e Justiça, também com a análise e aprovação de vários projetos, inclusive um deles que prevê a isenção de ICMS para equipamentos de irrigação rural, Marcelo. É uma iniciativa do deputado Milton Obos, do PSD, no sentido de permitir com que o preço do acesso a esses equipamentos fique em melhor condição, sejam preços mais acessíveis aos produtores rurais aqui de Santa Catarina. Essa iniciativa passou pela Comissão de Constituição e Justiça, porém, ela ainda precisa ser apreciada em outras comissões aqui da Casa. Nós tivemos vários projetos hoje na CCJ, Deluana, mas a gente não pode afirmar quais deles virão a plenário, até porque alguns ainda carecem de passar por outras comissões. Claro que existe o entendimento de que alguns desses projetos, até por uma questão de um acordo de líderes, podem vir para a votação, mas a gente não pode cravar quais deles devem ser apreciados, devem ser votados hoje à tarde aqui em plenário. Inclusive, né, Marcelo, um outro projeto interessante que estava tramitando nessa comissão na manhã de hoje busca permitir que os postos da Polícia Militar nas estradas sejam utilizados como pontos de descanso para os caminhoneiros que estão viajando. Acho que é uma medida até bem necessária, né? Até porque muitas rodovias, principalmente aquelas que não são pedagiadas, e mesmo aquelas que são pedagiadas, não contam muitas vezes com uma estrutura adequada para receber os caminhões. E tem uma questão de segurança, evidentemente. Não adianta nada o caminhoneiro parar num posto de combustível, no pátio de um posto de combustível, se ele eventualmente possa se sentir seguro com relação à carga que ele mantém ali no seu caminhão. Por isso, essa iniciativa do deputado Márcio Machado passou pela Comissão de Constituição e Justiça e tem que passar ainda por mais 2 comissões. Fica aquela dúvida, né? Se vem a plenário, enfim, aquilo que eu acabei de falar, mas é um projeto que está avançando e é bom destacar isso, né, Deluana? Projetos que eventualmente não forem votados esse ano, eles são arquivados ao fim da legislatura, ou seja, no dia 31 de janeiro do ano que vem eles são arquivados. Mas não só os seus autores, como outros deputados podem desarquivá-los. Então eles retomam a tramitação de forma normal. Isso, então, na reunião da Comissão de Constituição e Justiça, realizada na manhã de hoje, a reportagem completa, falando sobre todos esses projetos que foram analisados e votados, já está na agência de notícias www.alesc.sc.gov.br. A gente tem reportagem também nos outros veículos de comunicação, inclusive no YouTube da Assembleia Legislativa, Assembleia SC. E hoje à tarde é dia de sessão ordinária aqui no Parlamento e a previsão também é de votação de vários projetos. Marcelo, o que você destaca para a tarde de hoje? São 27 projetos de origem parlamentar, ou seja, projetos elaborados pelos deputados, dos mais diversos assuntos. Direitos da pessoa com deficiência, direitos dos animais, denominação de nome de escola, utilidade pública, enfim. Só que não serão só esses 27. A gente sabe que no decorrer da sessão devem entrar outros projetos, como a gente diz, extra-pauta. Projetos que foram deliberados hoje pela Comissão de Finanças, como é o caso do projeto da Lei Orçamentária Anual, e também, eventualmente, projetos da Comissão de Constituição e Justiça. No decorrer da sessão é que nós vamos saber quais desses projetos vão entrar extra-pauta, lembrando que isso é um acordo de líderes. E aqui na Assembleia existe o entendimento de que o acordo de líderes muitas vezes supera aquilo que está previsto no regimento. Portanto, a gente fala de 27 projetos, porém esse número será maior. Nós também teremos, Deluana,
3 pareceres. O que significa isso? São projetos que tiveram pareceres contrários ou na Comissão de Constituição e Justiça ou na Comissão de Finanças e Tributação. Quando você tem um parecer contrário a um projeto nessas duas comissões, o projeto é automaticamente arquivado. Porém, o regimento interno dá ao autor do projeto arquivado o direito de recorrer dessa decisão em plenário. Então, mais tarde, o que vem à votação aqui em plenário é o parecer contrário. Se esse parecer contrário for rejeitado, o projeto retoma a sua tramitação. Se ele for arquivado, se ele for mantido, o projeto é arquivado. Lembrando então que todos esses projetos a votação desse projeto vai ser acompanhada pela nossa equipe de comunicação, que vai fazer uma reportagem completa disponibilizada na nossa agência de notícias, www.alesc.sc.br, e essa reunião da sessão ordinária vai ser transmitida ao vivo pela TVAL e também pelo nosso canal no YouTube, Assembleia SC. O programa Conecta vai ficando por aqui. Siga a Assembleia nas redes sociais, @AssembleiaSC. Uma boa tarde para todos. A gente sabia que tinha a política da merenda escolar.